Eu ia gravar o vídeo falando sobre o Fla-Flu de ontem, mas acabei mudando de ideia por dois motivos, né? Primeiro, porque foi uma porcaria, não tem nada que comentar, não aconteceu nada no jogo. É o pior jogo da história do futebol carioca. Eu não lembro. Vocês aí lembram de algum jogo pior que esse? Eu sinceramente não consigo lembrar. Nem da época lá de Flamengo e Vasco, né? Aqueles lá dos anos 2016 até 2018, que não acontecia nada, o jogo era só porradaria. Pelo menos tinha uma pancadaria esse jogo, nem isso, né? Foi só umas briguinhas bobas assim e mais nada, né? Assim, um jogo horroroso mesmo. E segundo, porque recentemente, né, nessa semana tivemos uma polêmica aí, né, do craque Neto, né, suposto craque Neto, acusando o Flamengo de racismo. Eu vejo as pessoas, sei lá, fazendo malabarismo, mas o que ele fez é muito grave, né? Ele estava comentando sobre o Hugo Souza, né, goleiro do Corinthians, para quem não sabe, acho que é meio óbvio, o Neto é corintiano, né, ele apresenta o programa lá na Band. Ele estava falando sobre como supostamente o Flamengo sabotou o Hugo, né? A torcida do Flamengo quase acabou com a carreira dele, né? Porque ele tá agarrando bem lá no Corinthians e para ele o Flamengo fez uma burrada, né? E que não soube valorizar o goleiro, né? Que só fez cagada aqui no Flamengo, né? Não à toa foi lá para fora e não ficou, né? O time dele, que estava lá em Portugal, não quis ele e nenhum outro clube quis contratar ele. Tanto que ele voltou pro Flamengo e o Flamengo emprestou ele pro Corinthians, né? Mas então, o que aconteceu? Lá no programa, né? O Neto simplesmente chegou e questionou por que o Flamengo destratou o Hugo. Aí ele até ensinou, porque ele é negro, e ainda perguntou se já tinha tido algum goleiro negro na história do Flamengo, porque ele não lembrava de outro. Aí ele citou que o Santos teve, o São Paulo teve, o Corinthians teve. Como é que é isso? Além do Hugo Souza, né? Que ao contrário do que ele diz, teve um monte de chance no Flamengo. Ele foi muito bem tratado no Flamengo, né? Ele começou agarrando muito naquele jogo contra o Palmeiras, né? no, na pandemia, né, que o Flamengo jogou com o time sub-20, o Flamengo deitou no Palmeiras, acabou empatando aquele jogo por infelicidade no futebol, mas jogou muito melhor que o Palmeiras. E foi o jogo que revelou o Hugo para o mundo, né? Que ele fechou o gol naquele jogo e foi tendo sequência, jogando bem, até aquele jogo contra o São Paulo na Copa do Brasil, que no último lance do jogo, o jogo empatado aqui no Rio de Janeiro, ele faz aquela cagada de tentar driblar o Brenner, né, o atacante do São Paulo. O Flamengo toma o gol e é eliminado, né? Tipo, foi eliminado no outro jogo, acho que tomou 3-0, né? Mas enfim, a gente perdeu o jogo aqui no Rio por conta dele. E vários relatos, né, de pessoas da comissão técnica, pessoas próximas ao Hugo. Inclusive, acho que ele mesmo falou já no podcast que ele se perdeu, ele ficou deslumbrado com o sucesso, né? Ele era da noitada, assim, não era um jogador disciplinado. Então, a culpa é do Flamengo? Se ele não tem noção das coisas, se ele não sabe se ter disciplina, se ele não sabe a hora certa de dar um chutão na bola, ou tentar um drible, ou fazer uma gracinha em frente ao atacante, a culpa é para ele ser negro, porque o Felipe, que também jogou no Corinthians, jogou no Flamengo. Não sei se o craque Neto lembra, né? Inclusive naquele famoso jogo de 5-4 lá do Flamengo e Santos, quem tava no gol era ele. Ele defendeu a bola, fez embaixadinha em tudo, foi campeão carioca com o Flamengo, campeão da Copa do Brasil em 2013. Eu acredito que toda a torcida do Flamengo tem muito carinho por ele. Assim como o Bruno, né? Que, enfim, não vamos comentar sobre o óbvio, né? No Flamengo agarrou muito e tinha muito carinho com a torcida tinha muito carinho por ele até ele cometer essa burrada, esse crime. Então, fora vários outros, né? O próprio Neneca, não o Hugo, teve um outro goleiro na história do Flamengo chamado Neneca, que inclusive é a origem do apelido do Hugo, que também era negro. Então, assim, sem fundamento algum, essa declaração do Neto, isso dá uma calúnia. O Flamengo, na minha opinião, o Flamengo tinha que se posicionar firmemente contra isso. Inclusive o Felipe Luiz respondeu, né? Questionaram ele lá na entrevista. Ele meio que deu uma minimizada, né? Falou que foi um comentário infeliz e tal. Mas foi. Isso não foi um comentário infeliz, foi pensado. Como é que um cara com o alcance dele na rede fala um negócio desse? E eu acho muito pouco provável que ele não soubesse disso. Como assim? O Felipe jogou no Corinthians. Não é antigo. O Felipe jogou no Corinthians, ele estava
E jogou no Flamengo o Muralha, o Gabriel Batista da base também, que era um goleiro mais ou menos assim, não teve tantas chances assim, por conta do nível técnico dele. Então, eu não sei o que o Neto quis com isso, mas na minha opinião, o Flamengo tinha que ir atrás disso, dessa história, porque pra mim é uma acusação muito grave e sem fundamento nenhum. Mas diz aí o que vocês acham.